André, bem-vindo ao Troca, boa noite. Tudo bem, Diniz? Uma boa noite, um abraço a você, Losete, Alex, a você aí de casa. A gente já começa falando desse dia agitado depois do Natal, com o Palmeiras, que segue aquecendo esse mercado de transferência, interessado na contratação do meia Matheus Pereira, jogador de 28 anos, camisa 10 do Cruzeiro. Mas aí uma questão é que o Cruzeiro não tem interesse em se desfazer do Matheus Pereira. E o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já deixou isso bem claro. A única possibilidade seria o próprio Matheus pedir para sair, para ser transferido. Uma possível negociação com o Palmeiras, a nossa apuração é que não foi até visto com bons olhos pelo staff do Matheus Pereira. Ele tem contrato até metade de 2026 com o Cruzeiro. O Palmeiras sinalizou com uma proposta de mais de 12 milhões de euros, de cerca de 80 milhões de reais, mas aí cai naquele problema. O Cruzeiro não vê necessidade e não tem interesse em se desfazer do jogador, mas é um nome que interessa ao Palmeiras. Seria ótimo para o Palmeiras e péssimo para o Cruzeiro, né? Não vejo um time que quer voltar a ser protagonista, como o Cruzeiro tem se mostrado, pelo menos no mercado tem sido assim. Não faz nenhum sentido você vender o seu grande jogador para um rival, né? Principalmente para uma gestão que vende muito da sua capacidade pela questão financeira e de contratar. É um presidente, um dono do clube, na verdade, o Pedrinho, que tem muito dinheiro, que já investe no clube mesmo antes de ser dono, e um homem que cuida do futebol, que contrata. Então, você perder o seu principal jogador para um rival direto no futebol brasileiro, claro que não seria bom. E o Palmeiras faminto, né? Tá babando a Leila no mercado. Aliás, falando sobre isso, a gente estava conversando aqui na redação, essa mudança de postura do Palmeiras tem chamado a atenção, né? Porque se a gente for pegar nas últimas temporadas, o Palmeiras nunca foi tão agressivo assim no mercado, né? E a gente estava imaginando o porquê dessa mudança. Nos meus argumentos aqui, porque a gente tem um pré-troca de passes aqui que é agitado. É bom também. É bom também. Eu estava dizendo o seguinte, eu acho que tem o fato de 2024 não ter sido um ano de títulos para o Palmeiras e o fato também de ter olhado para os rivais e falar, opa, esse pessoal está contratando a Vera, a galera está gastando um dinheirinho aí, acho que eu vou ter que me mexer para continuar nessa briga. Como é que você vê, se é que você concorda que há essa mudança, Ale? Acho que tem um pouco de estudo e acho que tem o fator do Palmeiras não ter conseguido vencer os principais jogos da temporada. Contra o Flamengo, contra o Botafogo, foi eliminado por um na Copa do Brasil, eliminado por outro na Libertadores, perdeu o confronto direto no Brasileiro, os 2 jogos para o Botafogo, então é uma sensação... Aliás, o Palmeiras não venceu nenhum dos 5 primeiros colocados do Brasileiro nos 2 turnos. E na verdade, se você for olhar, desde que o Abel chegou, o Palmeiras é um time que não perdoa os adversários de médio porte, mais fracos, ganha muito ponto. Não perde pontos bobos que a gente contabiliza no fim do campeonato, mas tem dificuldade. O Abel ganhou pouco do Flamengo, mesmo do Atlético Mineiro, naqueles primeiros anos em que a rivalidade foi até maior. São Paulo também eliminou o Galo na Libertadores muitas vezes, mas poucas vitórias na somatória. O São Paulo meio que meio a meio ali, né? Mas falando dos times ali que estão disputando todo ano os títulos, eu acho que é a noção de que precisa investir e gastar mais. Talvez o Abel tenha finalmente convencido a presidente disso. E você não tem, assim, a base vai continuar fornecendo ao Palmeiras, porque acho que ainda é a melhor base do país. Mas para o ano que vem, não tem nem o Endrick nem o Estevão chegando. O Endrick já foi, o Estevão vai no meio do ano. O Luiz Guilherme também já foi. O Luiz Guilherme já foi, né, que era um pouquinho abaixo desses dois, mas outro grande jogador. Claro que pode surgir, de repente, a gente pode estalar o dedo e botar um moleque ali que vai ser tão muito importante do Luigi quanto. agora, né? Que é um menino, um atacante. Né? Mas assim, não tem nenhum que você olhe e fale assim, esse é... Pule de 10 é bola certeira. Então, sendo que já vieram Felipe Anderson e Maurício na última janela de meio, que não são pouca coisa. Veio o Felipe Anderson, o Maurício, o Giai acabou vindo lateral. o Lázaro, né? O Giai, que acabou vindo, mas se você for ver o processo de investimento do Palmeiras, é que agora esses jogadores causam mais impacto. Mas a formação desse time lá de 14 para 15, ali que veio realmente Dudu, que veio Zé Rafael, que veio Veiga, Scarpa. Gomes, o Everton. Nossa, eles contrataram tudo que tinha de jovem nessa época. O Lucas Lima, que veio do Santos, enfim, né? O Gustavo e por aí veio. Chega um ponto, naturalmente, o tempo ele passa. E você quer oxigenar isso. E nesse momento, o Palmeiras também criou um lastro administrativo e financeiro que possibilita ele falar, pô, que tipo de atleta que nós vamos no mercado pegar?
Opa, nós vamos perder o Estevão, então nós precisamos de alguém. É a questão do Paulinho. Então chegou o ponto que você precisa realmente reforçar, até porque tem o Super Mundial. Então o Super Mundial ele também te atrai para você conquistar um título desejado. Dinheiro novo, né? Porque é um dinheiro que não entrava antes. Mas o Palmeiras está estruturado para isso também, né, Felipe? Buscava sempre um atleta ou outro, mas já investiu 12 milhões de euros no Maurício, um exemplo. Então você vai para o mercado, você vai precisar pagar 20, vamos pagar. Nós temos dinheiro, temos condição? Tem. Então vamos. Eu acho que chegou o momento, você faz parte. O que mais você conta do Palmeiras, André? Pois é, o Palmeiras ainda não anunciou oficialmente o Paulinho, mas o torcedor agora já está muito mais preocupado com o Andréas Pereira, que hoje, inclusive, foi titular no Fulham que venceu de virada o Chelsea na Premier League. O Andréas saiu da partida quando o Chelsea perdia e aí o time conseguiu a virada. Depois da partida, o técnico português Marco Silva foi perguntado sobre essa possível negociação, a gente vê a informação. Ele até falou, olha, com relação a esse assunto de transferência, minha conversa com o Andréas é sobre o time. Tanto o Fulham quanto o próprio Andréas têm pessoas capacitadas para lidar sobre esse assunto sem precisar entrar nisso. Mas é o que ele falou, ele é um jogador diferente. Ele me entrega coisas que não é comum você ver dentro de campo. Vem sendo titular com o Fulham, deve jogar no dia 29 contra o Bournemouth, deve ser titular também no dia 5 de janeiro contra o Ipswich. É uma contratação difícil que o Palmeiras busca, né? Além disso, o Palmeiras tem uma novidade, deve contar com a permanência do Zé Rafael para a próxima temporada. E é bom a gente deixar claro que a diretoria do Palmeiras em nenhum momento entendeu ou buscou uma negociação para o Zé Rafael. Inclusive, achava que ele, diferente de outros atletas como o Gabriel Menino, como o Rony, que já via que talvez com ciclos encerrados, a intenção era continuar com o Zé Rafael. Mas o mercado estava atrás dele. Santos e Fluminense fizeram propostas. A do Santos, inclusive, era considerada a proposta mais forte, mais sedutora, mas o Zé Rafael recusou essa proposta. Ele não tem interesse em deixar o Palmeiras e isso longe de ser um problema para a diretoria do Palmeiras, que já tinha a possibilidade da permanência do Zé Rafael para 2025, vendo ele como uma peça útil dentro do elenco. Ótimo jogador, né? Esse ano sofreu um pouco mais com lesões que o atrapalharam ao longo da temporada, mas acho que é uma boa notícia para a torcida. E a negociação do Andréas acho que vai muito da vontade do jogador, né? Porque o jogador está lá, está estabelecido, é titular do Fulham. Só se ele quiser voltar ao Brasil, tiver um desejo muito grande de vir para cá para aceitar sair da Premier League e vir jogar no futebol brasileiro. Minha curiosidade em relação aos dois Pereiras, né, o Andréas e o Matheus, é se eles cabem no orçamento, porque dentro do time eles podem jogar juntos tranquilamente. Não há nenhum problema, inclusive como titulares. Agora, não sei se o Palmeiras pensa em um dos dois ou se de repente as duas propostas forem aceitas, dá para contratar os dois. Mais o Veiga, né? Então, porque aí você tem o Felipe Anderson, o André pode trazer um pouquinho mais para trás, sim. O Matheus Pereira pode vir do lado, o Maurício pode vir do lado, o Felipe Anderson, só o Veiga é central. Né? Se a gente botar o Veiga para fazer esse movimento... jogado algumas vezes no lado direito ali, né? Está numa fase boa do Palmeiras. Mas não é legal. Não é o normal. E não é legal. Ele não rende o que ele rende quando ele joga ali centralizado. E é tão difícil você encontrar um meia hoje que consiga achar esse espaço por dentro, que quando você tem eu acho que você tem que potencializar isso, não né? Tem necessidade desses dois meias, não. Eu acho Andréas, você fala assim, o Fulham de repente pode conseguir algum outro meia? Pode, porque é a Premier League, né? Então pode ser que você encontre, mas que é um baita de um nome, se desse certo, mas eu acho que entre um ou outro. Lógico que se eu sou Cruzeiro, não libero o Matheus Pereira de jeito. O Matheus Pereira, o William e o Marlon, eu não liberaria. E o Mateuzinho também não libera. Mateuzinho também não, né? Não, o Mateuzinho já, mas eu falo como base, que ele chegou agora há pouco tempo. Mas como base esses três, para você encontrar alguém, lógico, o Mateuzinho, são jogadores difíceis de você encontrar no mercado. É por isso que o Palmeiras acho que está indo nos dois, mas não deve contratar os dois realmente, porque daí você fala, poxa vida, com eles dois, mais Paulinho, Veiga, você tem que às vezes ter um jogador desse tamanho. Lógico que é bom você ter, você enfraquece o adversário. E você tem no seu elenco para você usar. Mas gerir não é simples. Mas são muito... não é, porque os caras são muito protagonistas, né, Ale? É verdade.